eu sei polêmica. Os incêndios florestais, segundo se fala, têm um efeito regulador importante. Eles têm uma função na preservação de alguns ecossistemas. Mas disso não se sigue que esses incêndios sejam uma reação compensadora, uma reação específica e proporcional aos estados de coisas ou aos pressupostos contrários à eficácia global do ecossistema que eles permitem reverter ou limitar. Quero dizer, esses incêndios não são uma reação do bosque perante a sua própria decrepitude. O raio que cai sobre uma árvore seca ou a fogueira que os turistas deixam mal apagada não são reações do bosque à acumulação nele da madeira morta não reciclada. Embora essa mesma acumulação seja uma condição que aumenta o risco do incêndio, nada há no bosque decrépito que chame os raios ou que chame os turistas. Mas, seja como for, o fato é que a questão de existirem ou não mecanismos ecológicos de autorregulação é uma questão de caráter empírico. Por isso, ela escapa à análise filosófica, que é o meu negócio. A análise filosófica pode contribuir a delimitar o conceito de mecanismo de autorregulação, mas a análise filosófica não pode dizer nada sobre a existência desses mecanismos num ecossistema. Eu acredito, todavia, que embora se chegue a uma delimitação precisa do conceito de mecanismo de autorregulação e depois também se chegue à conclusão de que os sistemas ecológicos não contam com esses mecanismos, embora finalmente seja isso que aconteça, essa conclusão não invalidaria a ideia que aqui estou tentando delimitar. Que existam ou que não existam mecanismos ecológicos de autorregulação é uma questão empírica que nada tem a ver com o tópico, como já falei, que eu estou examinando. Quer dizer, que existam ou que não existam mecanismos ecológicos de autorregulação não tem a ver com o fato de ecologia obedecer ou não obedecer ao objetivo de explicar como é que certos processos ou estados de coisas acontecem de forma tal que eles assegurem ou den sustento a determinada forma de vida ou a determinadas associações entre essas formas de vida. E isso que falo sobre a possível existência ou inexistência de mecanismos autorreguladores nos ecossistemas também vale para a questão, hoje muito discutida na ecologia de populações e de comunidades, de se existe ou não existe algo assim como um ponto de equilíbrio em torno do qual a densidade das populações oscilaria. Essa também é uma questão empírica sobre a qual eu não preciso entrar. Estejam ou não em equilíbrio as populações que compõem os sistemas ecológicos, esses sistemas, junto com os subsistemas que os integram, estão, por pouco tempo, efetivamente aí. Por isso, o ecólogo, que pressupõe esses sistemas ou subsistemas como sendo processos e sistemas improváveis, sempre quererá saber como é que isso é possível e por isso que vai a proceder a suas análises funcionais. Quanto tempo tenho, Xavier? Quanto tempo usei? Usou 30. Ah, então não, eu posso continuar com tranquilidade. Bom, manutenção de ciclos vitais, processos de polinização, ciclos tróficos, esses são fenômenos cuja explicação a ecologia assume e privilegia como constituindo, segundo eu venho dizendo, seu desafio cognitivo fundamental. Inclusive para procurar nessa explicação as chaves para entender como e por que é que esses fenômenos podem chegar a não acontecer ou chegar a ver comprometidos. Sabendo quais são as funções que devem ser satisfeitas para que esses processos aconteçam e sabendo como e por que e por quais entidades, essas funções são desempenhadas, o ecólogo poderá explicar por que esses processos às vezes não acontecem ou não se cumprem da maneira esperada. Conhecendo qual era o polinizador mais eficiente de uma planta, poderemos explicar uma diminuição na população dessas plantas, apontando para o desaparecimento parcial ou total desse polinizador e a sua substituição por outro polinizador menos eficiente. E nisso, claro, a analogia entre a ecologia e a fisiologia volta a ser evidente. Sabendo como é que se instauram e preservam esses arranjos improváveis de coisas que a fisiologia e a ecologia querem explicar, ambas as disciplinas também podem explicar como é que, uma vez configurados, esses arranjos podem eventualmente se desarticular ou se desmoronar. E eu acredito ainda que o que aqui foi dito sobre os objetivos cognitivos da ecologia e sobre a razão de ser do entendimento funcional
dos fenómenos por ele estudado, todo isso serve também para entender aquilo que Gregory Cooper apontou como a persistência, nem sempre reflexiva, da ideia de equilíbrio natural nas teorizações ecológicas. Porque, ainda sin estar lógicamente comprometida com a ideia de equilíbrio natural, a noção de sustentabilidade pode se solapar e se confundir com essa ideia. A sustentabilidade parece remitir a estabilidade e a estabilidade parece remitir a equilíbrio. E embora certamente se trate de uma associação de ideias injustificada, essa associação pode ajudar-nos a entender o fato da explicação da sustentabilidade ter sido muitas vezes confundida com a explicação de supostos estados de equilíbrio. O equilíbrio da natureza seria a manifestação distorcida, ideológica, poderíamos dizer, dessa sustentabilidade dos processos ecológicos, que por exigência de seu ideal de ordem natural, deve ser o objetivo, explicar isso deve ser o objetivo privilegiado da indagação ecológica. Essa sustentabilidade, que também por exigência desse mesmo ideal de ordem natural, a ecologia, não pode, então, renunciar a explicar. E ela não pode renunciar a explicar essa sustentabilidade, porque fazer isso seria a mesma coisa do que enclausurar toda a indagação ecológica. A mera física e a mera química da biosfera nunca nos dariam uma ecologia, do mesmo modo que uma mera biofísica ou uma mera bioquímica nunca nos dariam uma fisiologia. Mas algo semelhante ao que estou falando sobre a ideia de equilíbrio também pode ser dito sobre a origem e a persistência, mais ou menos moderada, das imagens organicistas no discurso ecológico. Aí está a teoria de Gaia para ilustrar o que eu estou falando. E aí está Margalef caracterizando os ecosistemas como máquinas autopoéticas. Mas aí está também as inegáveis e legítimas analogias entre a fisiologia e a ecologia que sirven para explicar a recorrência e a persistência dessas imagens. Limitadamente, essas analogias são sim tão legítimas quanto inevitáveis, limitadamente. Por isso, as imagens organicistas ou quase organicistas que encontramos em Odum ou em Lovelock também podem ser consideradas como a manifestação distorcida, ideológica, dessas analogias. Essas imagens denunciam e até confirmam a sujeição da ecologia a um ideal de ordem natural que não deixa de ter alguma semelhança ou alguma afinidade com o ideal de ordem natural, aquele que ordena e pauta a indagação fisiológica. A retórica organicista, eu não quero negar isso, é definitivamente inaceitável na ecologia, mas tampouco há dúvida de que ela é compreensível. Essa retórica organicista pode ser inadequada para descrever as comunidades ecológicas, para descrever os ecosistemas e para descrever a Terra. Mas, embora vagamente, essa retórica também nos insinua algo que é constitutivo da indagação ecológica. Falando algo que é falso empiricamente, as metáforas organicistas da ecologia apontam, ainda que confusamente, para algo que é válido epistemologicamente. E eu por isso as tentei aclarar e aproveitar. Bom, vocês dirão se quiserem. Obrigado. Bem, temos bastante tempo para discussão, 24 minutos. Gislene. Professor Capone, muito obrigada pela sua palestra, muito ilustrativa. A minha pergunta vai um pouco seguindo o que você falou sobre o papel funcional de uma população como papel causal dentro da ecologia. Bom, se nós temos uma população de organismos num ambiente no qual aqueles organismos têm se desenvolvido e têm feito suas relações ecológicas, e nós queremos saber qual é o efeito de um poluente nessa população. O fato de nós pegar indivíduos dessa população e levar esses indivíduos a um laboratório para fazer certas medições, aquela troca de ambiente desses indivíduos pertencentes a essa população tiraria de alguma forma aquele papel funcional, original, natural da população, e no laboratório já não teríamos mais o conceito de
população, senão de indivíduos? Bom, é que eu imagino que se a gente tira um organismo de uma população natural para fazer esse tipo de estudo, a gente o está utilizando como marcador de poluição, alguma coisa assim. A gente não está querendo utilizar ele justamente para compreender qual é a sua função no ecossistema. Digamos, acho que se trata simplesmente de dois objetivos cognitivos diferentes. Então, acho que, nesse caso, pegar a parte, retirándola do todo, é um procedimento adequado. Já seria diferente de quanto um procedimento dessa natureza poderia servir para entender a função ecológica desempenhada por essa população e por esse organismo, em tanto que ele é parte dessa população. Professor Capone, obrigada pela sua palestra. Eu não sei se eu entendi direito, mas eu compreendi que a metáfora organicista, que a ideia de organicismo é uma ideia inadequada, incorreta, mas compreensível. O senhor identifica, se ela é compreensível, a gente não poderia abolir essa metáfora de toda a ecologia? Eu diria que ela é ilegítima, claro, por outras razões, mas, digamos, que ela seja compreensível significa que ela tem uma razão de ser e que ela venha a dizer algo que deve ser dito mesmo que seja com outra linguagem. Essa é a coisa, né? Porque o problema é que por nós não usarmos a metáfora organicista, por exemplo, podemos nos inibir de fazer certas descrições do funcionamento do ecossistema ou do funcionamento de uma comunidade, que são descrições legítimas e talvez, claro, poderiam ser feitas utilizando uma outra linguagem. E, por exemplo, acho que isto é particularmente importante no caso do ensino da ecologia. Eu diria que, digamos, tudo bem, um professor de ecologia que sobreutilize as metáforas organicistas va a transmitir de forma errada o conhecimento ecológico, mas possivelmente um professor que queira eliminar qualquer semelhança entre sua análise, sua explicação e uma imagem que poderíamos chamar então, talvez entre aspas, organicistas, também vai estar perdendo algo importante da própria ecologia. Só a finalização. Era no ensino de ecologia mesmo que eu queria chegar. Porque se nós não podemos abolir, talvez para substituir esse discurso por um outro discurso que fosse mais adequado, a gente precisaria conhecer pelo menos as desvantagens, né? Mapear as desvantagens de utilizar a metáfora organicista. Bom, as metáforas organicistas são erradas porque os organismos existem e são como eles são a partir de uma história evolutiva que os ecossistemas e as comunidades ecológicas não têm. O sea, os organismos são sistemas naturalmente desenhados, o que não tem nada a ver com o design inteligente, são produtos da seleção natural e as comunidades não, mesmo que a seleção natural atue dentro delas, elas não estão buriladas pela seleção natural no mesmo sentido em que está burilado pela seleção natural um organismo. Então, as estruturas orgânicas, além de ter funções, elas têm razão de ser. E então, acho que não se pode confundir, digamos, falar, digamos, utilizar de forma acrítica a linguagem organicista, no caso da ecologia, pode nos fazer deslizar da atribuição funcional à atribuição de razão de ser, que aí sim é uma coisa errada. Gustavo, vou fazer um comentário. Parece que o papel dessas metáforas organicistas, como as de Clements, é um pouco parecida com o papel que a noção de informação teve na história da genética e biologia molecular. A introdução do discurso da informação cumpriu um papel, na década de 50 e 60, de evitar a compreensão de que os sistemas de processamento
de informação nos seres vivos fossem explicáveis meramente em termos físicos e químicos. Era uma maneira de dizer que tem algo mais aqui, e depois essa introdução gerou um discurso da informação que, como muitas pessoas já falaram, é um discurso vazio de conteúdo, porque a gente não consegue ter uma teoria da informação genética, biológica, que dê conta de tudo que a gente atribui. Seria um caso similar a esse, uma maneira de falar que cumpre um papel importante, mas que deve, num certo momento, ser substituído por outro mais correto e mais legítimo. Claro, eu acho que perteneceriam talvez ao conjunto das metáforas, as metáforas evitáveis. Há metáforas que são inevitáveis, né? Mas a metáfora organicista, ao igual que a metáfora de informação, pertenceria ao conjunto das metáforas que, uma vez, né, seriam como aquela, talvez como a escada de Wittgenstein, algo para uma analogia que vai muito longe, né? Permitem ascender a um determinado nível e uma vez que você chegou a esse nível de conhecimento pode jogar ele fora. Mas o problema é não jogar todo fora junto com a metáfora. A imagem serviu porque ele estava indicando algo, e então não tem que ser o caso de que por você jogar fora a imagem, joga fora também aquilo que a imagem estava indicando. Sendo que, como acontece com as analogias, tem uma desanalogia também. No caso da informação, a gente consegue, com a informação na biologia, chegar no nível de uma descrição sintática que é útil. Por exemplo, toda a aplicação da noção de informação como quantidade, de quantidade de informação como medida de probabilidade, cumpre papéis em genômica e cumpre o papel na ecologia. O problema é que você não consegue ter uma dimensão semântica e pragmática. Então, é possível, é evitável em parte, inevitável em parte a metáfora da informação. E talvez a do organismo na biologia, para aplicar a formação vegetal, seja evitável completamente. Né? Sim, ela pode ser evitável completamente, mas, outra vez, ela chegou a existir por uma razão de ser legítima, que é a analogia que existe entre o ideal de ordem natural da fisiologia e o ideal de ordem natural da ecologia, mesmo que também não é exatamente a mesma ideia, não estou dizendo que seja a mesma ideia de ordem natural, mas são ideias de ordem natural análogas. About the metaphor at the same time suggests possible interpretation of the reality and hide some aspects. So when we say the earth is a living being, they want to only point out the fact that between the elements, the components of the earth, the biotic or the biotic, there is a straight interactionship. Of course, planet Earth doesn't reproduce itself. It's not like an organism. So, at the same time, can help, can hide, or give you a not correct image of the reality. So it's a double-faced rhetorical tool. Mm-hmm. And metaphors are very, very important in science. They are a tool of approach some aspect of the reality. We can't ask to the metaphor to be totally. In reality, it's not a metaphor, it's an analogy. They are similar for some aspect. For example, when we say the planet Earth is an organism, planet Earth doesn't reproduce, so it's not, strictly speaking, an organism. Sí. But some aspect, in the 30, in the 40, in the 20, they used this metaphor, Friedrichs, for example, they pointed out particularly the concept of organization. Can be misleading, I agree with you, but if you accept the structural logic, the essential logic, the concept of organism give us the holistic, systemic interrelationship can be used, but with careful. Bom, mas justamente tem que ser usado com cuidado, porque, por exemplo, o fato, eu acho que o importante no caso da Terra não é que ela não se reproduza, sino que ela não é produto de uma história evolutiva. Então, mas isso faz uma diferença, porque
de uma entidade que é produto de uma história evolutiva, eu posso esperar, eu tenho boas razões para esperar uma otimização funcional desses componentes que eu não tenho razões para esperar da Terra. Então, digamos, outra vez, ela é compreensível a metáfora organicista, mas ela pode ser levada a sério muito, pode ser muito confundente. Por isso é que a ecologia se retira dela. Mas, outra vez, reivindico, epistemologicamente é significativa e pode ser significativa no nível da didática, incluso no nível não somente da didática, sino no nível da popularização do conhecimento ecológico, e incluso legítima na sua utilização política por parte do discurso ecológico. Não sou ingênuo nisso. Segura. Ok. Gustavo, eu queria verificar se eu entendi bem o que é o discurso funcional e como ele pode ser útil para nós ecólogos. E usando a tua analogia do celular causando um desastre aéreo, se eu entendi bem, o discurso funcional pode ser útil quando você descobre uma relação de causa e efeito que não era autoevidente, conhecendo. É por aí? É isso. A gente tende a incurrir mais na análise funcional quando a gente estuda processos causais complexos e para os quais que eles não se mostram imediatamente como aplicação ou exemplo de uma lei conhecida ou de um mecanismo causal já conhecido. Isso explica que a gente incurra, muitas vezes no discurso funcional. Essa é uma coisa. Agora, outro problema diferente é se perguntar por que existem disciplinas científicas nas quais esse discurso funcional ele é ubíquo. Porque a gente pode eventualmente fazer se a gente lê um livro de ecologia, a gente vai se encontrar com discurso de ecologia, um livro de geologia, um texto de geologia. A gente vai encontrar um monte de discurso funcional em geologia, que eu acho que ele não é metafórico, ele é aceptando o conceito de função como papel causal totalmente legítimo. Mas entre a geologia por um lado e a fisiologia e a ecologia por outro, há uma diferença importante, que é justamente essa ubiquidade. Todo o discurso da ecologia e da fisiologia parece ser funcional. E isso é o que eu tentei responder na base dessa ideia de ideal de ordem natural. Aquela oposição ordem improvável, desordem provável. Vida-morte, no caso da fisiologia. Temos tempo para mais uma questão? Alguém por aí? Então, Gustavo, eu tenho uma pergunta com relação ao ideal de ordem natural, o que eu penso que poderia ser. Eu queria ver a sua posição com relação a isso, o ideal de ordem natural da ecologia. Né? Eu fico me perguntando se o ideal de ordem natural da ecologia não poderia ser caracterizado de um modo mais preciso, ainda que não de um modo pouco geral, quer dizer, de um modo ainda mais preciso e também mais, ainda geral, né? Ainda amplo, ainda importante para a ecologia, não simplesmente como a manutenção do sistema no tempo, mas como a manutenção de uma integridade do sistema no tempo, ou de uma outra maneira que eu acho até mais precisa, uma manutenção do fechamento da organização. Uma individualidade, como um processo de individuação. Sim, mas uma individuação que tem a ver com o fechamento da organização do sistema. A gente sabe que todo ecossistema ele é aberto em termos de fluxo de matéria e energia. Né? Todo sistema ecológico é aberto. Mas me parece que o que é importante manter, se a gente quer conservar os sistemas, e que o ecólogo estuda o tempo inteiro, é essa manutenção de uma organização fechada, apesar dessa abertura do fluxo de matéria e energia. Então eu me pergunto, esse ideal de ordem natural não poderia ser concebido de uma maneira mais precisa como o fechamento da organização do sistema ecológico ao longo do tempo?
E aí, indo além, claro, do conceito de função, o conceito de função como ferramenta para entender isso, que seria algo mais preciso e importante em termos até... Claro, mas aí eu aproximaria, eu diria, nesse caso eu estaria indo um pouquinho mais longe na aproximação entre fisiologia e ecologia. Porque, digamos, você estaria pensando, por exemplo, no ecossistema ou numa comunidade, como se ele fosse um sistema cuyo funcionamento tende a sua própria diferenciação em geral em relação ao entorno. Você adotaria uma perspectiva sistêmica, aí no sentido forte da palavra geral em toda a ecologia, e você estudaria os ecossistemas na medida em que eles, por isso eu falei, se individuam, ou seja, preservam sua identidade com relação ao entorno. Por que eu não fiz isso? Porque a mim não me consta que toda a ecologia seja isso. Eu entendo, você é ecólogo e você quer defender uma perspectiva particular dentro da ecologia e acho interessante que você adopte essa perspectiva. Mas eu sou um velho, professor de filosofia da ciência, ou filósofo da ciência, e meu papel na vida não é construir a ciência e fazer ela progredir, sino tentar procurar as regras de constituição do próprio discurso científico. E quando eu vejo como os ecólogos trabalham, eu vejo que eles produzem papers e se compreendem uns aos outros e atribuem funções com independência de um compromisso teórico tão forte quanto esse, e me parece que todos eles compartilham um compromisso teórico um pouquinho mais fraco, como aquele que eu tentei elucidar. Responde a pergunta. Mas claro, é impossível isso, teria sido mais fácil a analogia. Mas aí eu falo isso, e sempre que um filósofo da ciência faz isso, e sai um cientista dizendo mas isso do ecossistema não serve. Claro, é um grupo minoritário, então eu não queria comprar essa briga que pela qual eu não recebo nada. Com esse último comentário, eu agradeço a Gustavo e voltamos aqui a 10 minutos, 4h20.